paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue sempre conosco, amém? Bem, hoje acredito que a maioria de vocês já conheçam o embaixador de Cristo, Ken. Falando isso, Ken, porque domingo passado nós falamos sobre os embaixadores e as embaixadoras de Cristo. Mas então, muito bom ter o Ken aqui conosco mais uma vez, aqui em nossa congregação. O Ken, juntamente com a Terry, esposa dele, começaram aqui no Guanabara esse trabalho maravilhoso, junto com outros irmãos também, aqui no bairro do Guanabara, esta congregação da Igreja do Senhor Jesus. E o Ken e a Terry responsáveis também, né, pelo nosso, meu e da Nívia, pelo nosso crescimento, nascimento e crescimento espiritual, e continuamos crescendo, né, graças ao Senhor. O Ken, a família dele, vamos chegar um pouco mais aqui, Ken? O Ken tem 3 filhos, e agora eu não recordo mais os nomes, depois o Ken vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Mas eu tenho um grande prazer, uma grande satisfação realmente em poder falar sobre o Ken e o trabalho que ele e a sua família realizaram aqui no Guanabara no ano de 2000, né? 2000 até 2006, que estiveram aqui neste local. Depois ele terminou o trabalho missionário aqui e partiu para outras missões, que até hoje continua ainda nesta missão. Ken, é um prazer muito grande ter você aqui conosco. Seja sempre, sempre bem-vindo, né, você e sua família conosco, e também sejam bem-vindos, né, os irmãos que estão aqui com o Ken. Depois o Ken também vai falar um pouco sobre esses jovens que estão num trabalho aqui no Brasil, lá em Florianópolis. Então eu queria só falar alguma coisa interessante sobre o Ken. Alguns de vocês já conhecem a minha história do Ken aqui, como eu cheguei no Guanabara, né? Eu ouvia na rádio, na época a gente escutava bastante rádio evangélica, né? E estava lá, curso básico de teologia bíblica, anunciando na rádio, o telefone, eu rapidamente anotei e liguei aqui para o prédio, e aí eu escuto o sotaque, né, americano. Bom dia, aqui quem fala é Ken. E eu falei, gente, onde é que eu estou me enfiando? Mas, para a glória de Deus, eu deixei de lado o homem, porque o meu foco era a palavra de Deus, e eu tive aqui a Nívia, nós fizemos o curso de teologia, o Ken nos acompanhou, junto com outros irmãos também, na nossa caminhada até hoje, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, o apóstolo Paulo fala sobre a carreira dele, do apóstolo Paulo. Ele fala lá que completou a carreira e guardou a fé. E é uma passagem onde o apóstolo Paulo realmente está falando do ministério dele como apóstolo, que chegou até o final, realmente guardando a fé, apesar de todas as dificuldades. E eu quero só fazer uma breve aplicação deste versículo sobre a vida do Ken e a passagem dele aqui no Guanabara. Ken, nós temos realmente um grande orgulho, todos nós aqui que conhecemos você desde o início, de saber que você esteve aqui, completou a sua carreira aqui como missionário, guardou não só a fé, mas guardou o carinho, o zelo, a dedicação, guardou, acima de tudo, o amor por esta congregação que você mantém até hoje, né? Então nós somos gratos por isso. Você não só guardou a fé, mas guardou tudo aquilo de bom que realmente todos nós precisamos, daqueles que um dia fizeram parte da nossa vida, da nossa jornada, e você guarda isso até hoje por essa congregação. Estamos felizes de receber você aqui. Seja bem-vindo. Vamos fazer só uma oração, então, porque quem vai trazer a mensagem para nós? Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por Jesus Cristo, que começou, Pai, este plano maravilhoso do Teu reino aqui nessa terra,
que chamou, Pai, apóstolos para dar início à tua igreja aqui nessa terra. E depois dos apóstolos, tantos homens e mulheres na fé que deram suas vidas, ó Pai, para que o evangelho pudesse chegar até nós. E da mesma forma, o Senhor continua, Pai, usando homens e mulheres, embaixadores do Senhor, para continuar, Pai, este maravilhoso plano de salvação. E não é diferente na vida do Ken, e mais uma vez agradecemos ao Senhor por homens como este, que não só guarda a fé, mas guarda o amor, o carinho, o zelo, o respeito por todos aqueles, Pai, que um dia puderam ter o privilégio de aprender com ele. Que o Senhor continue abençoando ao Ken, sua família, abençoando para que ele possa, Pai, ter força e coragem para continuar com zelo e dedicação essa obra maravilhosa que o Senhor começou e tem nos usado para continuar. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. O Renato falou durante a coleta, né, uma palavra que está muito no meu coração neste momento, transbordar. E se vocês sabem aquele cântico, né? Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Ai, estar aqui de volta, vocês nem imaginam a alegria que está no meu coração. A alegria. Não vou. É o Bruno que dirige os cânticos. Mas realmente, vocês estão no meu coração, em nosso coração da minha família. Você não imagina quanto que pensamos em vocês. Mesmo que faz já quantos anos? Quase 20 anos que a gente não está aqui mais. Mas Deus plantou essa semente, usou um vaso fraco assim, para começar uma igreja aqui, trabalhando por meio de nós. E eu dou glória só a Ele, que hoje vocês estão aqui nessa congregação. Glória a Deus, graças a Ele. Falou a respeito da minha família, né? Terry não pôde estar aqui. É o seguinte, eu achava que eu não ia poder estar aqui, porque o ano passado estou sofrendo de coluna, né? E eu tive que fazer uma cirurgia na coluna. Infelizmente não deu certo. Em março eu tive que fazer uma outra cirurgia na coluna, uma fusão, né, de vértebra. E o médico foi horrível, né? O médico falou: pode esquecer de fazer suas viagens, impossível. Isso aí leva 6 a 12 meses para sarar ao ponto de poder pensar em viajar. Então eu desmarquei todas as minhas viagens, inclusive a Carissa, minha filha, e a família dela, pensavam em vir junto com Terry e eu para visitar aqui outros lugares no Brasil. Então eu desmarquei tudo. E aí, graças a Deus, ele me levantou em 3 meses e falou: Terry, eu estou bem, vamos viajar. E ela está assistindo, ela está mandando beijos e abraços. Eu estava falando com ela antes de subir aqui. Eu estou olhando. E chorando, né? Porque ela queria muito estar aqui junto. Mas ela gastou todas as férias dela quando eu falei que não pude vir. Então, sabe como é que é? Temos 4 netos, 3 filhos, Ben, Andrew, Carissa, com filhos também, né? E uma porção de outros netos adotivos. Então ela foi gastando. E infelizmente não pude vir. Se Deus quiser, o ano que vem a gente volte com Carissa e família. Quem sabe, Andrew, não sei ainda, né? Vamos ver. Mas é realmente um imenso prazer em estar aqui. Amanhã vai fazer exatamente 1 mês que minha mãe faleceu. E ela teve 90 anos e foi longo e difícil esse período, né? E aos poucos ela foi perdendo as palavras dela. E não pude falar muito. E ao lado da cama dela, eu estava pensando, se eu pudesse falar algumas últimas palavras para meus filhos, o que eu falaria? Eu sei o que ela teria falado. Porque ela falou muitas vezes quando ela estava bem. Olha, quando eu morrer no meu funeral... Aí, Joana, você conhece bem a minha mãe quando ela visitava também, né?
Eu não quero que vocês sejam tristes. Eu quero que você cante sobre os céus, que vocês cantem sobre a nossa esperança, que você cante com alegria. Eu estou passando dessa vida, indo para a vida melhor. Vocês, claro, vão sentir a minha falta, né? Mas não é tão ruim. Ela falou. Então a gente, no funeral dela, cantava com alegria. Cantávamos dos céus, da nossa esperança. Mas senti a falta, né? Ainda senti a falta. Eu pensei, se eu pudesse falar para meus filhos, quais seriam as últimas palavras que eu falaria? E eu pensei, Jesus, se ele pudesse falar algumas últimas palavras, o que ele falaria? Eu não sei. Funciona? O irmão vai adiantando. Oh, pequeno S. Acho que eu enviei. Isso antes que Jesus foi para o céu, terminando o ministério dele aqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Qual foi o último mandamento de Jesus? Muitos pensam que o último mandamento é vão, ide. Mas na verdade é façam discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações. Olha só, final de Marcos, capítulo 16. Versículo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Vão. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 46, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então eles foram para a cidade, continuando essa história em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Versículo 8. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, a Samaria e até os confins da terra. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Nós vamos ser os testemunhos dele. Por que eu vim para o Brasil? Em 1987, eu fui primeiro para Florianópolis, que eu senti esse chamado do Senhor de vir ou de ir e pregar o Evangelho. Qual é o nosso chamado? Quais foram as últimas palavras de Jesus para todos nós? Que a gente pregue o Evangelho, a vida, a morte, sepultamento, a ressurreição de Jesus Cristo. Que todos possam ter essa esperança que minha mãe teve. Que todos nós podemos ter essa alegria, esse amor que transborda para todo o mundo. Se estas foram as últimas palavras de Jesus, isso deve pesar muito em nossa consciência, em nossa missão aqui na Terra. Mas, infelizmente, isso não é o que passa por muitos. O que passa é o seguinte, né? Nós temos várias coisas que... Algum irmão pode me ajudar? Não sei se funciona essa aqui ou... Eu vou pular isso porque eu mandei o PowerPoint errado. Mas eu queria falar um pouco sobre o meu trabalho e depois eu vou voltar para essa mensagem. Eu penso que muitos
sofrem de idolatria. Idolatria que é? Quando você coloca qualquer coisa na sua vida acima de Deus, acima da vontade de Deus. Eu tenho visto idolatria em várias formas nesse mundo. Meu trabalho principal na Universidade de Harding, de onde vêm esses estagiários, é recrutar, treinar e enviar estudantes para tudo que é canto do mundo. Este verão, nosso verão de lá, temos 230 pessoas em 25 países diferentes. E eu tenho viajado, a última vez que eu estive aqui, há 2 anos atrás, eu falei um pouco sobre essas viagens. Eu quero falar um pouco sobre esta viagem, que eu fiz o ano passado com um desses estudantes, com alguns outros também, e fomos para os fins do mundo, para ver essas cidades onde não tem muito acesso à palavra de Deus, muito acesso às boas novas. Então eles queriam ver onde é que as pessoas mais precisam de ouvir o evangelho, que não tem muito acesso. Então eu levei um grupo de 5 estudantes para Peru e Bolívia, mas lá nos Andes, né? 4.000 pés para cima, fomos para essas cidades aqui, Puno, La Paz, Oruro, Potosí, El Alto. E eu não sabia quando comecei, mas era entre as 10 cidades mais altas do mundo e a gente faltava ar, era difícil de respirar, mas fomos lá para ver qual era a situação. Fomos primeiro lá em La Paz e El Alto para conhecer o irmão Juan, que faz um trabalho lá há muito tempo, onde mora 3 milhões de pessoas. E temos, que eu conheço, 3 igrejas muito pequenas. E eles estão pedindo, rogando, por favor, enviem obreiros, nós precisamos mais ajuda. Então, visitamos essa igreja, vimos a visão deles de pedir outras pessoas a irem e ajudar. Eu vou pular isso porque eu mandei errado. Depois fomos para Potosí. Potosí, não sei se já ouviu falar de Potosí, mas é uma cidade onde eles extraíram muito prata, né, no século XVI, XVII, XVIII. Inclusive, 60% da prata do mundo saiu dessa montanha aqui. E foi incrível. Visitamos essas minas porque muitas pessoas que trabalham nessas minas não são cristãos. Inclusive, se for cristão, pode ser até perigoso. Mas é um lugar escuro, no sentido espiritual. É um lugar onde tem morrido mais de 8 milhões de pessoas por causa das condições deploráveis que tem nessas minas. A maioria das pessoas, quando eles entram nessas minas, não sobrevivem mais do que 15 a 20 anos. A morte, em média, o pai da família vive até 40 anos, talvez 45 anos. Aí o que acontece quando o pai morre aos 45 anos e a mulher não tem como sustentar a família, aquela filha de 15 anos, 16 anos, entra nas minas, dura mais uns 15, 20 anos, morre aos 15, 40 anos. É um lugar muito difícil, muito sofrido, chamado Cerro Rico, né? Lugar de riquezas, de onde veio todos esses minerais, essa prata. Montanha rica. Rica para alguns, pobres para os outros. Por que eles morreram? Eles morreram por vários motivos, né? Os desmoronamentos, os gases tóxicos que tem lá dentro, as quedas nos buracos, porque não tem proteção para evitar essas quedas, silicose, esse pó que entra nos pulmões, e a maioria acho que morrem por causa disso. E depois explosões, inclusive quando nós entramos nessas minas para ver as condições, houve explosões nas minas aos nossos lados, né? Vibrava nesses túneis e assustava também. Às vezes o equipamento não funciona, tem que ter ar que entra para respirar e não respirar aqueles gases. Ou às vezes eu bati, olha só a minha altura de 1,90, nesses túneis baixinhos, aí eu bati a cabeça tantas vezes e apagou a luz. Eu tive aquela capacete, né? E apagou a luz.
Graças a Deus, houve outras pessoas que tiveram luz. Mas imagina se tivesse lá no fundão daquela túnel e apaga a luz do seu capacete. Nunca mais sai. Muito perigoso lá. Mas esse lugar também é chamado, alguns missionários já tentaram ir para lá, mas é conhecido como o cemitério dos missionários. Por quê? É um lugar difícil de viver, difícil de trabalhar. Eles não aguentam por causa da altitude. É difícil de respirar, alguns não conseguem se adaptar. Eles morrem por causa do frio. É frio lá em cima. Eles morrem por causa da apatia que tem das pessoas que não querem saber, não levam a sério. Uma influência satânica que tem lá é fora de sério. E por causa da falta de preparação espiritual. Aí quando entramos nesses túneis, o que nós vimos? Foi assustador. Está vendo este lado de cá, onde entramos? É aquela preto lá em cima do túnel. Sabe o que é? Imagina só. Sangue. Sangue dos sacrifícios das lamas. Que eles matam pedindo favor ao Satanás. E às vezes, se for muito difícil, até de crianças. Aí começamos essa viagem por aqui. Quando entramos lá, uns 200 metros, fomos uns 2 quilômetros dentro desse túnel, mas uns, talvez 200, 300 metros dentro, vimos esse ídolo. Ele chama El Tio, ou Satanás. E eles pensam que Satanás é o Senhor do mundo subterrâneo. E Jesus Cristo, Maria, lá de cima. Mas lá embaixo, quem reina é o tio. Nosso guia aqui, o mineiro, parou para oferecer sacrifícios ao diabo. Ele orou ao diabo pedindo proteção dele ao entrar nessa mina. Ficamos arrepiados. Foi difícil acreditar o que nós vimos. Aí você vê que quanto mais fundo que vai na mina, quanto mais escura fica as trevas, você sente as trevas. E ele pediu, você quer descer comigo? Porque nessa montanha tem 20 níveis de minas. Cada nível é uns 15 metros abaixo ou acima do outro. Aí entramos no nível principal. Eu falei, eu quero sentir o que os mineiros sentem quando eles descem nessas, porque às vezes eles trabalham 2 ou 3 turnos por dia, porque é tão difícil de entrar que eles querem trabalhar direto antes de sair. Aí eu baixei aqui com a guia 15 metros para baixo, uma escuridão total. Acendemos a luz lá embaixo, era cada vez mais apertado, especialmente para mim. Eu senti o que era para estar nas trevas. Para essas pessoas que não têm acesso ao Evangelho, viver nas trevas sem esperança. Se alguém não oferece sacrifícios ao diabo, e não tem minerais, ou tiveram um acidente e alguém morre, eles pensam que a culpa é do cristão, que não orou ao tio, que não ofereceu sacrifícios. Eu penso que essas pessoas precisam do Evangelho. Essas pessoas precisam de alguém que vá, mesmo em lugares difíceis. Talvez você pense, você não tem medo? Não tinha medo de entrar lá? Não. Por quê? Aí eu pensei nessa passagem de Isaías 44. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite no santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, o plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usando para queimar,
Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora, faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo sobre ela e ele prepara a sua refeição, assa a carne e coma sua porção. Ele também se esquece e diz, estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante, ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz, salva-me, tu és o meu Deus. Outras passagens, o profeta diz, não temais, não temeis. Esses ídolos feitos pelas mãos dos seres humanos, vamos temer a Deus e somente a Ele. E eu sabia, mesmo no mundo subterrâneo, onde eles tiveram esse ídolo de Satanás, o adoravam, oravam, mesmo que tivesse esse perigo, eu sabia quem reina em todo o universo é Deus. Quem tem todo o poder, toda a glória é Jesus, e é só a Ele que eu vou temer, amar e obedecer. E as pessoas precisam ouvir as boas novas. Porque eu penso, a gente não vai. Será que nós temos ídolos em nossas vidas? Essas igrejas que pregam o evangelho da prosperidade, eu não entendo isso. Jesus não ensinou isso. Ensinou que até o filho do homem não tem onde deitar a cabeça dele. Que nós vamos amar em primeiro lugar Deus. Em segundo lugar, nosso próximo como nós mesmos. Quando chegamos em São Paulo, eu achei que seria interessante levar os 4 para aquele templo de Salomão. Vocês já visitaram? Alguém aqui já visitou aquele templo de Salomão? Interessante, não é? Eu não sei, eu não tenho palavras para descrever exatamente, mas é um templo construído no formato do templo de Salomão, só que cabe 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Essa é da Igreja Universal que prega o Evangelho da Prosperidade. E honestamente, pode ser que Deus prospere a gente aqui, damos graças, mas não é nosso alvo. O Evangelho não é que nós sejamos felizes e ricos e cheios de riquezas materiais, mas espirituais. Aí quando eu pensei sobre essas passagens, veio para minha cabeça 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 3 em seguida. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, é como um ensino segundo a piedade, orgulhoso, não entende e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. A piedade não é que é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Curioso, a ótica de Paulo e a ótica de algumas dessas pessoas que estão ensinando este evangelho da prosperidade, não é? Eu vi
Ontem à noite eu levei os 4 lá para o Shopping Dom Pedro, eles assistiram algum filme e eu voltei para dormir cedo. Mas eu fui lá no Starbucks e vi aquela livraria que tem. Eu gosto muito de poesia. Eu comprei este livro de poesia. E uma das primeiras coisas que eu vi, não pude ler toda ela, é este poema chamado Luxo, por Augusto de Campos. E você vê este poema, não vai dar para vocês lerem, mas vocês vão compreender. Luxo, 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 lixo. Um poema. Pensa bem, né? Esses luxos todos que tem aqui na vida, que adianta? Vamos morrer, não podemos levar conosco. As riquezas verdadeiras são aquelas riquezas que Deus providencia. A nossa esperança, o que a gente almeja ver um dia. Aí eu vi um outro que eu achei profundo, com alguma reflexão bíblica. Por Manuel Bandeira, Poema do Beco. É uma linha só, 2 linhas. Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. Eu diria ao oposto. Que adianta o beco? O que eu vejo é a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte celestial. Podemos viver em qualquer lugar do mundo, nos túneis de Potosí, Guanabara, Campinas, Brasil. Não importa, nós temos uma esperança verdadeira que nos leva além desta vida em que nós vivemos. Depois de Oruro, nós visitamos, ou depois de Potosí, visitamos Oruro e este santuário do Virgem de Socavã. Curioso essa também, porque este santuário foi construído sobre uma mina, onde tinha um túnel. Na parte de trás do santuário, nós descemos nesta mina, neste túnel. E o curioso, lá eles têm o Pachamama, o Tio. No próprio santuário, entramos e tinha uma estátua do diabo, o Tio. Não compreendo isso como alguém que diz que adora Deus, Jesus, pode, dentro do santuário, nessa mina atrás, ter essas imagens do diabo, dos ídolos. E eu pensei, o que é um ídolo? John Piper define um ídolo como qualquer coisa que buscamos em busca de bênção, ajuda ou direção, em vez de total confiança no Deus vivo e verdadeiro. Então é menos como uma imagem esculpida ou um bezerro de ouro. Nossos ídolos hoje são muitas vezes os que mais capturam a afeição de nosso coração em vez de Deus. A família é bom? A família é bom, graças a Deus. Mas a família pode se tornar ídolo? Pode. Amigos são bons? São. Mas se o amigo é mais importante, mais prioridade em nossa vida do que a Deus, se torna um ídolo. Trabalho é importante? É. Mas se o trabalho é mais importante que a vontade de Deus, se torna um ídolo. Agora, o que é que, para você, voltando ao começo, as últimas palavras de Jesus: vão e façam discípulos de todas as nações. Se isso foram as últimas palavras de Jesus, não deve ser nossa prioridade em nossa vida? Que é que evite que nós preguemos o Evangelho? Será que nós temos ídolos em nossas vidas ao qual damos mais prioridade que Deus e a vontade dele? Dá para refletir um pouco, não dá? Irmãos, eu quero deixar isso com vocês. Eu saí dos Estados Unidos vindo para cá, para plantar sementes que Deus fez crescer. Mas nós vimos um irmão lá em Foz do Iguaçu, antes de vir para cá, o irmão Rui,
E ele disse que quantas cidades temos aqui no sul do país só? Com mais que 200 mil habitantes, onde não temos igreja ainda. Qual deve ser a nossa visão de ir e pregar o evangelho, não somente para essa cidade aqui no Brasil, mas que tal os outros países que falam português, como Angola, Moçambique e tal, né? Que tal o mundo inteiro? Pensamos nessa visão, lembrando essas últimas palavras de Jesus. Vão e façam discípulos de todo o mundo. Amém. Que Deus te abençoe.